Agora é a vez da Multi em Beyblade CX. Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um unboxing da nova linha customizável de Beyblade, onde dessa vez o bruxo da Multi está acompanhado de várias peças. Esse aqui é o Wizard Dark com um round, a nova Hatchet 455, super baixa, e mais rebaixado ainda tem ele com low orb. Galera, esse aqui é um starter, o que significa que ele vem com lançador, e hoje a gente vai descobrir se esse tipo de resistência pode ser tão letal quanto o Wizard Rod. O link de compra dele já vai estar aqui no comentário fixo, na descrição. Você já se inscreva aqui no canal, que aqui atrás, já que a gente tá falando tanto da Multi, vejam só, ela tá aqui com arte nova. A habilidade do Wizard Dark é a força centrífuga com baixo centro de gravidade, mantendo o B girando por bastante tempo e super rebaixado. E aí encontramos os seus stats: Wizard Dark R do round com 20, 20, 60, e aqui encontramos suas peças Wizard, Arc e R que é de round. Hatchet 455 rebaixadíssima, uma das menores que tem, junto com low orb para reduzir ainda mais, e é claro também lançador de cremalheira para lançar o B da Multi com tudo. Vamos então pegar a nossa tesoura e tirar esse B daqui de dentro. Atenção, a gente corta aqui do lado e depois tem mais um cortezinho aqui do outro. Meus amigos, vocês sabem que isto é um unboxing e parte dele inclui mostrar como é que é tirar de dentro da caixa, para você ver como é que é quando você compra um, viu? Cortamos aqui também e aí lá vem, ó, todo mundo. Instruções, aqui a cremalheira que vocês podem ver é preta do dente branco, e aqui a cremalheira é branca também, e todo o resto da rapaziada vem aqui. O lançador, gente, ele vem no mesmo pique do Gunbrave, ele é preto com branco, então a mesma especificação, mesmo tudo. Ele é de giro à direita. Taquinhos, vocês podem ver que eles estão aqui um pouco diferentes ultimamente, que eles têm essa abinha do lado para você pegar e já ir abrindo, porque se o Blader não tiver com uma tesoura, ele pega e abre com a mão, igual salgadinho, ó. 4,55, tropa dos rebaixados aqui, ó. Tá aqui bem verdinho, e é claro, lá vem o bruxo também com suas 3 peças. Olha só, gente, vem chegando ele aqui, ó, amarelinho pra gente ver. Vou desmontar pra vocês tocarem aqui, ó, inclusive, ó, olha o round, eita, olha aqui o bruxo e o Arc, gente, todo mundo bem aqui. Código também, galera, muito importante, vamos dar aquela lida. Lemos aqui a versão do código da Takara Tomy, tá aqui ele vindo com o orb, nos pertence e ninguém tasca. Quando você lê ele para o seu app, você vai ganhar aqui ao todo 2.200 pontos. Como a gente tem Battle Pass, vem mais um bônus aqui de 100. Tá somado aqui a nossa coleção, ó, tá chegando. Temos aqui, ó, que lindeza, mais um CX. Agora, se você quer o QR da versão da Hasbro, a gente já tem, graças ao pessoal da Austrália. Então leia aí futuramente, quando o app atualizar, QR da Hasbro tá aí também. E é claro também, ó, Skill Up Guidezinho aqui, ó, no nível 1, fazer o Extreme Dash. No nível 2, fazer a combinação do Drum Art Bumper com 960 e Elevate. Agora sim, a gente tem todas as peças. E aí nós temos o teaser do próximo Bay, onde a gente vê aqui que ele fala que vai ter um mecanismo de transformação no Dash. O que é que será que pode ser isso aqui? Bora começar com as peças da Blade do Wizard Dark, galera. Afinal, em Beyblade CX, nós temos 3 peças que a gente tira, desmontando ela aqui, utilizando qualquer bit, gente. Só virar aqui, girar e puxar. Que a gente tem aqui Assist Blade do Round. Aqui também temos Lock Chip do Wizard e também a Main Blade do Arc. Pesando aqui as peças, nós temos aqui o Wizard pesando igual a todos os outros Lock Chips. Temos aqui 1.7. Depois aqui nós temos o Arc pesando 29 gramas. E depois o Round vem pesando aqui ao todo, ó, nós temos aqui 4.7. Começando com o Lock Chip, galera, que nós temos o bruxo fazendo aqui a magia em formato de X. É com essa peça que a gente vai somar todas as outras que vão criar a nossa Blade. Do mesmo jeito que a gente tinha os Face Bolts lá em Beyblade Metal Fight, o funcionamento desse cara aqui é o mesmo esquema. Futuramente eu suponho que a Takara Tomy vai aproveitar para criar uma versão metálica, porque os God Chips lá em Beyblade Burst começaram plásticos, terminou com metal. O meinho também dos chips de Beyblade Burst Spark eram plásticos, ficou metálico também. Tinha metal Face Bolt também em Beyblade Metal Fight. Então não duvido muito que um dia a Takara Tomy lance uma versão melhorada disso aqui. Lâmina principal, nós temos a Main Blade agora do Arc, galera. Lembra bastante o Sagitário, principalmente nas suas cores, com o seu amarelo, com o seu verde, tons de azul e raios em branco, que é justamente de onde tá saindo aqui a magia do bruxo, se expandindo ao redor aqui nessa lâmina. Vocês percebam, inclusive, galera, que a Takara Tomy tá querendo evitar a situação que aconteceu com o Wizard Rod. Hoje nós tínhamos um Bay tão redondo e tão estável que ele acabou entrando para aquela Hall of Fame, para aquela lista das peças banidas no 1v1, e ela não quer que isso se repita de novo.
Percebam que por mais que a gente tenha até aqui uma certa simetria de metade de um lado, metade do outro, a distribuição dos pezinhos aqui dentro é triangular e a gente tem esse pedaço daqui com um pouco mais de metal que o outro, fazendo que quando a gente tiver com o nosso bruxo em campo ou combos que utilizem essa peça aqui, fiquem oscilando um pouquinho para não ficar todo 100% parado lá. A Takara Tomy quer manter o jogo equilibrado e quer evitar a aparição de novos apelões. Felizmente, essa oscilação dá uma coisa pro nosso combo que não tinha no Wizard Rod, que são pontinhos de contra-ataque. Nós tínhamos aqui dois justamente no Wizard Arrow, e aí depois no Wizard Rod ele era todinho redondo, essas faces não batiam tanto, mas agora com essa oscilada, a gente tem isso de volta no Wizard Dark, utilizando essas pontas que são prolongadas aqui pra fora, para o seu adversário chegar aqui no meio, pelo menos levar aquela repelida. É importante lembrar que no final da batalha, pelo menos os combos de resistência que eu fiz até agora, essa desequilibrada às vezes acaba prejudicando o Wizard Dark, já que no final da luta isso pode puxar ele pra baixo e vai ficar difícil dele se reequilibrar. Então por tipo de resistência a gente tem até que uma combinação até que um pouco arriscada. Indo agora para Assist Blade, que é o R, o Round, nós temos aqui uma superfície bem redondona que ajuda bastante no lade do nosso Bey, quando ele estiver mais inclinado, e falar de vários cortes ao redor para reforçar a força centrífuga do nosso Bey. Devido à altura das Blades de Beyblade CX, nós temos ela criando um certo vão que vai ficar entre todas as Blades que a gente equipa ela. Vou pegar, por exemplo, o Brave. Vocês vão notar que vai acontecer a mesma coisa, criando sempre esse vão aqui no meio, fazendo que muitas vezes combos um pouco mais rebaixados não batam no metal e sim direto no plástico, fazendo com que o nosso Bey tome um certo dano. E, inclusive, gostaria de lembrar-lhes que tem uma coisa que eu gostaria que a Takara Tomy deixasse mais claro na caixa, é que as Assist Blades, elas têm stats, inclusive de altura, que você só encontra ela no app. Vocês percebam que aqui o Round, a gente tem ele com a altura 60. Se a gente for olhar outras Assist Blades, como por exemplo o Slash, ele tem uma altura 50. Se a gente for olhar aqui o Bumper, nós também temos ele com a altura 60, o que afeta também o quão espessa ou fina fica o nosso combo. Tanto que esse mesmo vão que a gente tá vendo agora com o Arc e com o Round, se eu trocar pro Slash, você vai ver que ele vai sumir, porque quando ele encaixa, ele fica mais fininho e por consequência o metal desce. Então além da altura da Hat, além da altura da Beat, nós também temos a Assist Blade afetando o quão exposto ou elevado vai ficar o metal do nosso combo. Comparando inclusive o Dark com o Round e o Arc com o Bumper, vocês vão notar que elas afetam bastante o quanto de vão que a gente vai ter entre a Main Blade e a Assist Blade. E já que a gente tá falando tanto da mistura dessas peças e tudo mais, vamos aproveitar novamente para ver como que a gente nomeia um combo de Beyblade CX. Vamos pegar aqui o combo que vem justamente no Scope Guide. Nós temos o Arc. Vamos colocar aqui o Bumper, peguemos aqui o Drum e uma Beat para chegar e prender, e com isso a gente tem o nome do nosso combo, Drum, Arc, B. Agora se a gente tá de Wizard, Dark e Slash, quando a gente soma todo mundo, vem aqui e prende, nós temos o Wizard Dark S. Mas agora mesmo na combinação padrão, quanto é que pesa cada bruxo? Primeiramente nós temos aqui o Wizard Arrow, nós temos aqui 31,8 gramas. Depois veio o Rod, um dos mais pesados, temos aqui 35,3. E aí finalmente o Arc, quanto é que ele pesa? Nós temos aqui ao todo o 35,3. E já que a gente tá falando tanto de alturas, vamos para a Hatchet 4,55. E gente, assim como o seu primo 3,85, nós temos um que é o mais baixo de todos até o momento e o mais alto de todos até o momento. Vocês vão ver aqui o peso inclusive, ó. Note que o 4,55 ele pesa 4,8. Se a gente comparar com o 4,60 comum, vocês vão ver que a diferença de peso é bem maior, 6,3. E comparado aqui com 3,85, temos aqui ao todo 4,7. Mais alto e mais baixo são mais leves, já que afinal a estrutura interna deles é outra, eles também utilizam menos peças. E diferente de outras Hatchets que para você colocar no seu B que gira para esquerda ou para direita antes do encaixe, você tem que mexer aqui na gravata borboleta dentro dele, tanto o 3,85 quanto o 4,85 vão entrar direto no base sem precisar nenhum ajuste, ó. Vou pegar aqui o 4,55, colocar aqui no Nightmare, entrou sem problema nenhum e sem mexer em nada, eu vou chegar nele aqui na Dragoon e colocar também, ó, o encaixe dele vai direto. Outra coisa que é importante lembrar também em relação ao 4,55 e o 3,85 é que os dois realizam a mesma força de pressão para independente da beat que entrar aqui dentro. Seja das que tem o corpo mais grosso, como por exemplo aqui o flat, ou então outras pontas do tipo defesa, que não tem o tubinho, todo mundo aqui vai ficar com a mesma pressão, seja da mais fraca ou seja da mais grossa. Então para dar também essa mexida de um que tá tão alto e outro que tá tão baixo, para não deixar a eclosão tão apelona, e isso afeta todas as beats que forem encaixadas neles. E é importante mostrar também que o 4,55 ele não é apenas um 4 que tá mais rebaixado, ele tem formato todinho diferente. Enquanto aqui no 4 normal nós temos essas 4 pontas que vem aqui para fora, aqui no 4,55
Elas são bem quadradas e bem largas, divididinhas aqui no meio e com uma leve virada para baixo, como se fosse um casco. Os bays que tem 4 pontas em cima, como por exemplo a Dragon, para eles a gente até consegue imaginar algum uso, já que eles vão se alinhar todos uns com os outros. Mas agora aqui no Wizard, que ele é todo redondo, aqui eu não encontrei muita sinergia entre eles não. Além do mais que a gente tá com cada uma das texturas, com diferentes ângulos, inclinações. Aqui a gente tem uma parte todo lisa, tem outro que a gente tem uma parte redonda, mas tem um outro vão. E aí depois um outro quadrado, é um 2, é um círculo, é um 4, que fica uma bagunça. Aqui ele só é bem utilizado mesmo pelo fato que ele dá a menor altura de todas até o momento em Beyblade X, permitindo que a gente fique bem rebaixado e conseguindo girar por bastante tempo possível com um dos menores centros de gravidade que a gente encontra em CX. E inclusive, já que o 455 baixa tanto o combo, fica aqui uma recomendação de como maluco pra você fazer por aí, e ele também vai ter vídeo aqui no canal futuramente. Se a gente pegar o Under Needle, que baixa 2, depois a gente tem aqui o 55, é possível fazer um Shark Edge que luta na altura 35, gente. Olha só que rebaixado que ele fica. Como será que esse bem vai lutar? Será que ele vai raspar demais no chão, de mais, de menos? 455 e Under Needle, que combinação doida. Mas ó que a tropa dos rebaixados ganhou um reforço com o novo Low Orb. De um lado, a primeira ponta do tipo resistência rebaixada, que é o Low Orb, e do outro, o Orb normal, que veio lá no Viper Tail. Vamos ver quanto é que pesa cada um. Primeiramente, o Low Orb, ele pesa 1,9 gramas, enquanto o Orb padrão, quanto é que ele pesa? Nós temos aqui ao todo 2 gramas, praticamente a mesma coisa. Quem diria, meus amigos, que a gente ia ter uma ponta do tipo resistência rebaixada, depois Low Rush, do Low Flat, agora chegou a vez da gente ter uma bolinha por aqui, que comparada com o Orb de antigamente, o que a gente tem de igual nelas é a falta daquele tubo mais grosso de resistência e eclosão. Mas agora aqui na bolinha nós temos algumas coisas mais distintas. A bolinha do Low Orb é só um pouquinho mais larga que do Orb comum, e vocês vão perceber que esse copinho que ela tinha não estava aqui nessa nova versão. Outra coisa a notar também é que o Low Orb tem essas 3 divisões aqui ao redor, que vai afetar um pouquinho no desequilíbrio dela, igual a gente encontrava em pontos de ataque. Os Orbs também sempre foram comparados com os Balls, já que o tamanho aqui dessa superfície arredondada no Orb ela era menor, mas uma coisa que a gente tem que concordar é que essa reduzida no centro de gravidade do Bay vai ajudar os tipos de resistência a girar por ainda mais tempo. E quando a gente soma essa redução da altura do Orb para Low Orb, e também nós temos a Ratchet 455, que já é bem rebaixada, somando um com o outro, nós temos a altura 45, ficando ainda menor. E aí, quando a gente soma o combo por completo, a gente tem uma equilibrada desse metal que tava lá em cima, elevado ainda mais com o round, rebaixado e subido com o 455. A gente também tem aqui o Orb a reduzir, deixando o metal mais ou menos na altura da maioria dos bays. E só é uma pena que fica uma bolinha tão pequena para ajudar a equilibrar todas essas coisas tão grandes aqui em cima. Vejamos então o peso final do nosso Bay. Temos aqui 42 gramas e comparado com os outros bruxos, nós temos aqui 40,8 gramas. E aí lá vem o Wizard Rod, pesando aqui, ó, 45,2. Ditas essas coisas, vamos botar o Bay pra lutar, né? 3 vezes um Light Rip, primeiramente. Quando não há ninguém na arena, olha aí como está o Wizard Art. Rebaixadão com seu 455, com seu Low Orb, resistência ali quietinha pra girar bastante. Perguntaram também se dá pra lançar Beyblade CX com o lançador básico da Hasbro, ó. A resposta é sim, ó. Entra sem problema nenhum, galera. Perguntaram também se Dragon Winder também entra no lançador básico da Hasbro. Vai entrar sem problemas, gente. Sendo de Beyblade X, Hasbro, Takara Tomy, todo mundo aqui tá lançando, todo mundo. Como estamos de CX pra CX, vamos fazer 4 pontos contra o The Brave e 3 vezes um Light Rip. E lá vamos nós, gente. E uma curiosidade pra vocês. Se vocês prestarem atenção no meu Battle Pass ultimamente, a lâmpada dele tava brilhando vermelho. Ele tava me avisando que a pilha dele tinha acabado. Agora sim, o meu tá com pilha o suficiente, tá brilhando laranjinha certinho. Primeiro ponto, Wizard Arc 1-0. Precisa um Light Rip. Segunda rodada, gente. Atenção, The Brave, grande recuo. Olha o combo que ele fez. Todo mundo aí na altura esperada de CX. E agora ele tá lá no meio, desestabilizou a trajetória de ataque do Dan Brave. E agora o Wizard tá ali, ó, tancando com sua face mais lisa os ataques. Vai começando a cair, sobrevive 2-0. 3 vezes um Light Rip. Continuamos o combate, atenção. Vai ali, todinho ele, gente. E aí depois com mais esses outros dois, 4-0 pro bruxo. De mesmo modo, agora a gente vai testar aqui contra o Perseus Dark, que a gente abriu on. 3 vezes um Light Rip. Entramos no combate, gente. Olha aí. Como a gente apelidou ele aqui no canal de Abacaxi das Trevas, porque ele é todo grosso com esses espinhos defensivos. Olha aí, redondão, vem atingindo o Edge, voltou. O bruxo ali vem tancando rebaixado, vai pra trás outra vez. A defesa querendo repelir. E vai chegando ali no centro. O Edge já vai começando a bambolear. O Orb se mantendo muito bem de pé, vai começar a cair, revirou muito. Primeiro ponto vem, atenção. Olha aqui, vem pro bruxo 1-0. Fez esse um Light Rip, segundo round. E enfrentando agora a defesa dele. Eita!
tirou da trajetória e marcou mais 2. Esse é um Light Rip, caramba. Wizard hoje tá inspirado. Aproveitando a diferença de altura, fez ali um bom Extreme Dash, me atingindo. Recuo muito forte outra vez. Essas pontas que ele tem no final do arco estão ajudando muito agora a contra-atacar o inimigo. Chegando no fim, como é que vai ser? Atenção, acho que agora, por seus Dark, tem a chance. Tá bambaleando muito pro chão, o round tentando equilibrar a aerodinâmica na parte de cima. Vai começar a cair, meu Deus. Acho que agora para seus Dark manga, hein? Atenção, manda um ponto. Chega no final, aí ó, 3-1. Esse é um Light Rip, segue a luta, gente, tá 3-1. Quem que vai marcar esse próximo ponto? São 2, vai mais um. Eita, Extreme Dash do bruxo. Eita, Multi, o que você tá fazendo? Deixa eu ver se o Bait tá eclodindo andando em cima da ponta, que vocês viram que aconteceu ontem no unboxing do Perseus, que ele andou em cima do Wedge eclodido. Ele agora tá querendo revirar a partida a seu favor. Todo mundo bem tonto. Recuperou a postura ali. O Wizard agora sim finalizou com 4-1. Vamos agora trazer os outros bruxos. 3 vezes um Light Rip. Wizard Arrow, gente. Olha aí. A diferença das alturas dos metais vem atingindo. Porque a gente tem a altura nominal da Hatchet, o quanto que a bit reduz. Também onde que o metal de fato está, vem atingindo. Olha aí, atenção. Bem revirado. Olha como é que ele faz. O desequilíbrio vai afetando a Blade do Wizard Dark. Os dois estão bem tontos. Olha aí, o round pega no chão. Esse é um Light Rip. Entra agora o Wizard Rod. Apelação demais ele tem. Como é que faz? Chegando com 570 e o Disc Ball. Tá aí uma beat que eu quero também testar um dia colocando aqui no Wizard Dark. A beat ainda tem muitos testes a fazer, a se acostumar com esse bait. Porque afinal é um lançamento recente, ainda tem muita gente saber de novo, ó. Olha a oscilada que ele mexe e remexe ali para tentar encaixar um contra-ataque. Para atingir o adversário. Rod bem pesadão. Vai passando ao redor dele. Pegando pelas beiradas. Disc Ball dando estabilidade demais. Vai começar a cair. Qual desses bays, gente? Um tá por causa do ângulo. O outro por causa do desequilíbrio. Chega no fim, chega no final. Vitória aqui, Wizard Rod. Esse é um Light Rip. Vamos agora trazer os remakes. Olha a Dragon. Olha o bruxo. Oh, meu Deus. Voltou do buraco. Conseguiu tancar bem. O desequilíbrio ajudou ele a voltar de lá. Os ataques da Dragon tentando colocar algum golpe ali dentro. A Dragon agora já muito cansada. Não conseguiu, hein, Thais? Fez um Light Rip. E agora Pegasus. Atenção, vem contornando ali, pra vocês estarem avisados. A gente não tá botando Rubber Axel em todos, pra gente poder ver o Bey lutando por mais tempo. Mas mesmo assim de rush, o bruxo levou. Fez um Light Rip. Valkyrie, lá vem ele. É o remake de X e nele a gente tá deixando a borracha. Atenção, a borracha vem atingindo. Já cansou muito. Olha a estabilidade do bruxo e seu desequilíbrio. Round e Low Orb vão atingindo e jogam ele pro chão. Precisa um Light Rip. Vamos agora enfrentando o Cruel do Excalibur. A colisão foi grande, ele já tancou tudo, gente. Não vai conseguir fazer mais muita coisa. Se ele não mata de cara, o oponente sobrevive e a resistência aqui tem que sobra. Precisa um Light Rip. Vamos enfrentar agora o resto do time. Persona, Hellhammer. Toma um Extreme Finish. Precisa um Light Rip. Lancer agora. Vamos lá. Oh, meu Deus. A colisão. O Extreme Dash. Teve aí, ó. Saiu eclodido. Precisa um Light Rip. Shark Edge, gente. E já que a gente tem esse bem tão baixo, vamos trazer o OG dos rebaixados também. Tubarão tá de fora. Precisa um Light Rip. Vem agora, Meiko de novo agora com a baleia. O que é que ela vai aprontar? O Elevate tá ali. Que é uma peça que também pode se dar bem. O bruxo voltou do buraco. Spin Finish. Precisa um Light Rip. E é importante lembrar. Tenta também o time Persona. Mas foi eclosão primeiro, porque a Hatchet 2 pegou onde não devia. Mas a vitória é por eclosão pro bruxo. E precisa um Light Rip. Agora o 3,85 contra o 4,55, gente. Mais alto e mais baixo. Tropa dos fininhos. Como é que fica, gente? Bounce Spike tentando manter posturas. Bolinhas ali. Deu a estabilidade também. Vamos ver quem que consegue sobreviver. Vai chegar no final a estabilidade do Low Orb. Vence isso aqui. Precisa um Light Rip. Outra que é uma beat que é bom a gente dar uma conferida pro Wizard Dark, que é justamente o Free Ball. Atenção, vem contornando o Mestre Ginro, vai utilizando seu giro livre. Recupera ali sua posição. Os dois redondos vêm, os dois metais ficam mais a parte de cima. Vem dando aqueles recuos a parte do arco do bruxo. E parece que o Silver Wolf conseguiu segurar essa melhor, viu? Os dois agora bambaleando muito. Tem um pouco mais puxado ali no Wizard Dark devido ao desequilíbrio do peso dele. Vai chegar no fim, vai chegar no fim. Vitória do Silver Wolf. Precisa um Light Rip, não, Crest. Vamos ver como é que fica contra essa defesa. Oxi, saiu voando. Saiu voando, gente.
Olha o que aconteceu aqui. Vocês viram? Que nesse Extreme Dash ele veio, pisou e foi pra fora. Tá tão aerodinâmico que ele voa. Fiz um Larry Rip, gente do céu. Naquela ali, não sei que pontuação que eu dou, mas olha que foi algo pra lá de espetacular. Glide agora, como é que vai fazer agora com o bruxo? Tá chegando ali no meio, desequilíbrio, vai querendo puxar aquele contra-ataque, mas é como se a Fênix também não tivesse, que afinal ela tem 3 lados. Os impactos rugem novamente, bate ali 970, vai começar a cair, vai chegando no fim muito virado, a vitória vem Fênix. Vocês vão lá de Rip, time Golds agora, atenção. Crimson Garuda tem as suas mudanças de altura, Tommy voltou do buraco, meu Deus! Eclosão, vitória da Karuna, quem diria? Fez um Light Rip, Rolling Rock com o seu Under Needle. Eita, veio atingindo de costas depois de tantos impactos voadores. Porém, ele também estaria rebaixado o suficiente, pode pegar na hatch. O round ajuda na proteção. Vai chegando no final, vai levar a vitória para sobrevivência. É isso mesmo? Isso mesmo? Sim. Fez um Light Rip, Ghost Circle. A vez não tem na cor canônica, mas o combo tá igual, 0,80 Gear Ball. Como é que ele faz? Vamos ver se esses fantasmas aqui vai conseguir ganhar desse CX. Atenção, a diferença dos tamanhos também, gente, é muito grande. Ghost Circle, ele é super leve, 0,80, ajuda na proteção contra a explosão. O Gear Ball tá ali, vejamos. Redondíssimos colidindo ali no meio, parece que o Ghost Circle tá com mais vantagem. É necessário desequilibrar ele, a superfície do Gear Ball é maior que a do Low Orb. Chega no final, gente. Quem que vai levar isso aí, meu Deus? Os dois estão ali parados ali no meio, não vai ter Extreme Dash, gente. Vai ser decidido até o último dos giros, eu acho que o Ghost vai levar. Será? Chega no final, dessa vez foi ele. Fez um Light Rip e agora só sobrou os apelões. Entra aí, Cobalt Dragon. Como é que ele faz? O primeiro Extreme Dash é feroz. O segundo veio também, veio de ré, atingiu ali com a sua ponta, mas ele tá muito revirado. Duvido muito ele conseguir se recuperar dessa depois. Olha isso, gente. É só continuar mantendo a posição. Vitória pra Multi. Fez um Light Rip. Vem agora Impact Drake. Que é que ele faz? Nossa, saltou, passou por baixo. A borracha está ali para atingir. Vem revirando. Meu Deus, o ataque do Impact Drake com essa borracha. Imagina quando vierem mais borrachas atacantes no futuro de CX ou algo do tipo. Quem é que leva? O Low Rush. Não, isso aqui veio no LAD, gente. Veio no LAD do round, vitória pra bruxa. Precisa um Larry Rip, Wise Tiger, gente. Irmã da Multi, essa luta não podia deixar de acontecer, viu? Continua a contornar, veio ali. Manteve bem a posição, o Unite tentando encaixar algum golpe. Ele já tá ali vibrando um pouquinho, tá perdendo ali sua posição. Multi continua tancando bem. Olha a estratégia, finalmente conseguida a redenção contra a irmã. Conseguindo a vitória limpa com giro de sobra. Precisa um Larry Rip, mas agora o Aero Pegasus, filho. Eita! Com 2 ataques sucessivos. Manda a Ômega pro espaço e enterra no Overfinish. Vamos então pro veredito, galera. Primeiramente, Low Orb. Primeira ponta de resistência rebaixada. Certamente isso vai ajudar outros combos a ficarem mais perigosos. 4,55 aqui, ele tem esse vão que fica aqui no meio. E eu não gostei muito da sinergia dele com esse Bay. Parece que faltou alguma coisa. Mas ser rebaixado com 55 e aí depois ainda com -1 aqui do Low Orb, ficar no 45 é bom. O round aqui, ele deixa um vão muito grande para os outros adversários atingirem e muitas vezes acabam batendo mais nele do que no metal em si. E quanto ao metal, a gente notou que o desequilíbrio dele era o que fazia com que muitas vezes ele acabasse perdendo e indo direto pro chão. A Takaratomi tá querendo fazer com que a Bet não tenha outra peça banida. O Wizard Roger é extremamente apelão. Então fica agora da escolha do Blader se você quer aquela estabilidade 100% centralizada com pouco ataque ou tem um tipo de resistência que vai repelir o adversário graças a esses 2 arcos que a gente tem por aqui. Agora só falta mesmo a chegada do Gauss Reaper, que tá lá dando um booster mais pra frente. Esse aí a gente ainda tá esperando chegar, assim como a minha arena, onde vai estar o nosso Gunbrave vermelho, o Perseus branco. Tô esperando ele vir por enquanto. Enquanto esse cara não aparece por aqui, gente, não deixe de conferir nossos outros unboxings. Conheça o poder do Gunbrave, conheça o poder do Perseus. Finalmente linda customização tá no pedaço e é hora da gente levar nossos combos a novos patamares. Faça o X imediatamente e até a próxima.